Vamos começar a resolução da questão de número 10. Uma concessionária de carros novos e usados tem a seguinte forma de pagamento. O cliente dá uma entrada e o restante em prestações que se encontram em progressão geométrica. Fernando entrou na loja e olhou alguns carros. Deparou com um veículo 2017 muito conservado, valor de 52 mil à vista. Como não tinha o dinheiro, pagou a entrada e dividiu o restante em 4 prestações, sendo que o valor da primeira parcela foi de 16 mil e da última foi de 2 mil. Levando em consideração a forma de pagamento da loja, Fernando pagou de entrada o valor de. Então, é uma questão que aborda o assunto de progressão geométrica, a famosa PG. A gente tem que ficar atento a como é que esse pagamento vai ser feito. Então, o enunciado falou que tem a seguinte forma de pagamento. Então, o cliente dá uma entrada e o restante em prestações que se encontram em progressão geométrica. Então, eu preciso entender que o valor do carro, então vamos colocar aqui, o valor total do carro, ele vai ter que ter o quê? Vai ter que ter uma entrada mais prestações. Vou colocar aqui N prestações, né? N prestações. Segundo o próprio enunciado, ele fala aqui que o Fernando entrou na loja, olhou alguns carros, deparou com um veículo 2017 muito conservado, então ele falou aqui, ó, deparou com um veículo, né, muito conservado, no valor de 52 mil à vista, ou seja, o valor total do carro, quanto que é? São esses 52 mil à vista. Então a gente já começa escrevendo aqui. Então vai ficar 52 mil igual a entrada, que eu não sei quanto que é, porque o próprio anunciado pergunta, né? Ó, levando em consideração a forma de pagamento da loja, Fernando pagou a entrada no valor de. Bom, eu não sei quanto que é essa entrada. Vamos chamar essa entrada aqui de um valor X, né? Então, eu vou só colocar aqui em cima. Entrada. Vou chamar essa entrada aqui de X. Então, vai ser 52 mil, é esse X, mais... Segundo o enunciado, ele falou que o Fernando pagou a entrada e dividiu o restante em 4 prestações. Ou seja, a gente aqui vai ter nas prestações, quantas prestações? 4. Então a gente vai colocar a prestação 1, mais a prestação 2, a prestação 3 e a quarta e última prestação. Que o próprio enunciado já tinha dito aqui, ó, que essas prestações se encontram em progressão geométrica, certo? Então a gente lembra que essas 4 prestações, elas estão formando o quê? Estão formando uma... Vou colocar só aqui em cima, para ganhar um pouquinho mais de espaço. Aqui. Estão formando uma PG. Beleza. O enunciado fala para a gente que o valor da primeira parcela foi de 16 mil e o da última foi de 2 mil. Então, a primeira parcela ele fornece aqui são 16 mil e o da última parcela, que é a quarta, foi de 2 mil. Certo. Quando a gente fala de progressão geométrica, existe uma maneira de relacionar qualquer termo da progressão geométrica com o primeiro, que é o que a gente chama de termo geral da PG. Então vamos lembrar como que eu faço para calcular o termo geral da PG. Então, termo geral da PG, que é o que a gente chama de AN. Esse AN é o A1 vezes a razão elevada a n menos 1. E por que que essa fórmula vai ser útil para a gente? Porque eu tenho a quarta parcela, que é a última, e tenho a primeira parcela. Ou seja,
essa quarta parcela faria o nosso papel de AN, que no caso é o A4, certo? Ou seja, o nosso quarto termo. Então, a gente vai utilizar a seguinte ideia. Partindo da fórmula do termo geral, a gente vai fazer esse AN ser o A4. Então, vai depender de cada questão. Às vezes, você pode precisar fazer ser o A10, o A20, mas aqui para a gente, o AN vai ser o quarto termo, né? Então, a gente vai pegar que o A4 vai ser igual ao A1, que multiplica a razão elevada a 4 menos 1. Não esqueça que esse N que está aqui ó, é o mesmo N que está aqui como expoente, certo? Então, o 4 que está aqui é o mesmo 4 que está aqui no expoente, tá bom? E agora a gente faz o quê? A gente substitui, ó. Quem que é o A4? Não é o quarto termo da nossa PG? Sim, cadê ele, ó? Tá aqui, é a nossa quarta parcela. Lembrando que eu coloquei P4 aqui só para dizer que é a quarta parcela, beleza? Mas quando você está estudando progressão geométrica, o que os professores costumam colocar? Costumam colocar exatamente a letrinha A, que é tipo o A1, o A2, o A3, enfim. Não se confunda, só mesmo por questões didáticas. Então esse P aqui é de parcela. Mas quando a gente faz as questões de PG e PA mesmo, por exemplo, a gente utiliza o Azinho para indicar qualquer termo dessa PG, tá bom? Então, o nosso quarto termo é o primeiro vezes a razão elevada a 4 menos 1. Então, substituindo aqui, quem que a gente vai encontrar, né? Então, vai ficar que 2.000 vai ser igual ao primeiro termo da nossa PG, que é quem? O 16.000, ó. Lembra? Tá aqui o 2.000, tá aqui o 16.000. Vezes a razão elevada a 3. E aí, desenvolvendo os cálculos, o que que a gente vai ter? Como aqui é uma multiplicação, esses 3 zeros eu posso simplificar, né? Então, tem 3 zeros aqui, que para representar 1.000, né? Aqui também, 1.000 vai embora. Então, fica que 16q elevado a 3 é igual a quanto? 2. Então, vai ficar 16q elevado a 3 igual a 2. Trazendo aqui para baixo, eu vou pegar esse aqui e vou continuar aqui do ladinho. Então, vai ficar que q elevado a 3 é igual a 2 sobre 16. Querido aluno, muita atenção na hora de fazer essas passagens, tá? Ó, porque aqui o 16 está multiplicando o q. Então, quando o 16 vai para o outro lado, ele tem que ir como? Ele tem que ir dividindo. Então, por isso que q elevado a 3 é o 2 que já estava lá dividido por 16, né? Então, simplificando, 2 com 16 aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 8. Então, a gente vai ter aqui q elevado a 3 igual a 1 sobre 8. Portanto, se você tem um número que está elevado a 3, eu quero encontrar quem é esse número, eu preciso tirar a raiz cúbica, certo? Então, a gente vai ter o quê? Que q é igual a raiz cúbica de 1 sobre 8, que é a mesma coisa de raiz cúbica de 1 dividido pela raiz cúbica de 8. Se você é meio fraquinho em tirar raízes, é bom você fortalecer isso sempre, tá? Aqui eu estou procurando ser o mais didático possível, você não é obrigado a fazer essa passagem. Se você já souber, Wendel, raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8 é 2, enfim. Então isso aqui vai ficar 1, porque a raiz cúbica ou quadrada, enfim, de 1 sempre vai ser 1. E esse 8 aqui, o que é esse 8, gente? Vamos lembrar, o 8, quando você faz a fatoração, ó, 8 dividido por 2, 4 por 2, 2. Enfim, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3, que é 1 sobre. O que a gente faz? Se eu tenho, aqui nesse caso, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3, o que eu faço? Esse 3 vai embora com esse, então fica 1 sobre 2. Então descobri quem é a raiz da minha PG. Exatamente. Se eu descobrir quem é a raiz da minha PG, agora eu posso dar sequência aqui no meu problema. É porque, no caso, vamos observar aqui. Então, vamos colocar aqui as prestações, né? Vamos focar aqui rapidinho nas prestações. Então, a gente vai observar que a primeira parcela é 16.000, a segunda, né? Lembra que numa PG, de um termo para outro, você sempre multiplica pelo mesmo valor.
Então, para encontrar a segunda parcela, você tem que multiplicar pela razão. E a nossa razão é quanto? 1/2. E 16 multiplicado por 1/2 vai ficar quanto? 8.000. Depois, você vai fazer a mesma coisa. Para o próximo, você vai multiplicar pela razão. Quanto é a razão? 1/2. Então, 8.000 vezes 1/2, mesma coisa que dividir por 2. E, finalmente, a última parcela que a gente já sabia, que eram os 2.000. Então, depois que você descobre o valor das 4 prestações, basta que a gente some a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e depois retome, né, o raciocínio aqui que a gente utilizou no início da questão. O aluno também pode pensar o seguinte: Wendel, tu, beleza, calculou todas as parcelas, mas eu lembro que existe uma fórmula no assunto de PG que é utilizada para calcular a soma desses termos, sem necessariamente saber quem são os termos, né? Que fórmula é essa? É aquela fórmula da soma dos n termos de uma PG, que fica como? Fica o primeiro termo vezes a razão elevado à quantidade de termos, menos 1 dentro do parênteses, dividido por Q menos 1. Certo? Exatamente. Então, uma forma de encontrar a soma dessas 4 prestações era vindo para onde? Para essa equação. Exato. Então, não precisaria você descobrir quem eram essas prestações. Só que eu vou te mostrar que se tu viesse para cá, o cálculo seria um pouquinho mais chato. Porque, pô, se tu sabe, tu acabou de descobrir que a razão é 1/2, tu sabe que a primeira parcela é 16.000, é muito prático tu pegar 16.000, multiplicar por 1/2, depois por 1/2, depois por 1/2. É bem rapidinho. Você descobre as 4, faz a soma e termina a sua questão. Aqui, se a gente fizer a soma, né, dos 4 termos, vai ser o quê? Vai ser o nosso primeiro termo, que é 16.000, que multiplica a razão elevada a 4 menos 1, isso aqui dentro do colchete, dividido por 1/2 menos 1. Olha, vai dar um pouquinho de trabalho se você for continuar o desenvolvimento desse cálculo. Se você quiser seguir por esse caminho, fica à vontade. Mas é como eu falo, é mais prático você seguir por aqui. Porque no vestibular você tem que sempre ponderar e ver, pô, são números tranquilos, eu consigo sim calcular quem são esses 4 termos, esses três termos. Então, às vezes, nas questões, é uma PGzinha tão pequena que não custa nada, né? Tu descobrir quem são esses elementos, faz a soma e segue tua vida. Mas, se você preferir, fica à vontade para fazer a soma dos termos da PG. É bom que exercita aí a parte algébrica. Mas, voltando aqui para o nosso raciocínio, né? A gente vai trazer aqui agora para baixo essa conta final. Vai ficar como? Vai ficar que 52.000 vai ser igual à nossa entrada, mais, bom, somando 16.000 mais 8.000 mais 4.000 mais 2.000, quanto que vai dar? Vai dar 30.000. Portanto, nosso x vai ser quanto? 52.000 menos 30.000. E aí, chegamos no resultado final, que é o x sendo 22.000. Resposta, letra D. Então, uma questão tranquila de PG, serviu para a gente revisar algumas fórmulas. Sempre importante ter essa percepção da razão, da soma dos termos e do termo geral. Então, espero que você tenha aprendido e vamos para a próxima.